Revelamos como uma fazenda isolada e um casal idoso transformaram nossas vidas após o orfanato. A fazenda de Maria e João, com suas vastas plantações e um céu tão aberto que parecia abraçar tudo, guardava segredos que apenas aqueles que a habitavam conheciam. A cada amanhecer, o canto do galo parecia ecoar a esperança de dias melhores, mas no coração de Maria, uma tristeza profunda pulsava feito um tambor. Seus 2 filhos haviam partido em busca de um futuro melhor, e a saudade se tornara uma sombra que a acompanhava. Enquanto isso, João tentava manter a serenidade, cuidando da terra e dos animais, ignorando que suas vidas estavam prestes a ser transformadas por uma nova energia. Foi em um dia chuvoso que Ana e Pedro, 2 adolescentes com o peso da infância difícil, chegaram à fazenda. As malas eram leves, mas o fardo emocional que carregavam era insuportável. Ao ver os jovens, Maria sentiu um misto de compaixão e esperança, acreditando que poderia resgatar algo que pensava ter perdido. Na primeira noite, o silêncio pesado da casa parecia um eco distante de gritos de solidão. Ana se revirava na cama, presa nas lembranças do orfanato, enquanto Pedro questionava sua própria valia. O futuro, naquele momento, parecia tão nebuloso quanto a tempestade lá fora. As manhãs, no entanto, trouxeram novos desafios e lições. Maria, com sua habilidade em cozinhar, convidou Ana a fazer pão, enquanto odres de café fresco preenchiam o ar com um aroma confortável. João apresentou a Pedro os segredos do cultivo. A terra se tornava poesia entre as mãos do velho agricultor. No entanto, Ana, insegura e torturada por vozes internas que diziam que ela jamais seria suficiente, lutava para deixar essa nova vida entrar em seu coração. Um dia, uma tempestade violenta sem aviso trouxe caos. Um raio atingiu um dos estábulos e o pânico se instalou. Pedro e Ana, em um instante de coragem que eles mesmos não esperavam sentir, correram para salvar os animais, enfrentando o fogo e a fumaça que ameaçavam consumi-los. A bravura puxou a amizade para mais perto, e naquele momento eles se tornaram mais do que hóspedes. Eles estavam se transformando em uma família. Nas chamas da tempestade, ajudaram a forjar novos laços no calor da bravura. Mas os ventos mudaram, e após a tempestade, a verdade veio à tona. Ribamar, um amigo de João, trouxe segredos familiares a reboque. As revelações sobre laços sanguíneos complexos os deixaram tontos. O que parecia ser uma nova vida agora se tornava um terreno minado. Ana e Pedro estavam divididos entre o novo lar e as verdades que surgiam do passado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ali, na fazenda, eles precisavam escolher permanecer juntos, permitindo que o amor crescesse ou seguir em busca de um passado que poderia não trazer paz. O amanhecer seguinte iluminou o caminho para novas decisões, mas a estrada ainda estava envolta em incertezas, e todos os corações pulsavam na expectativa do que viria a seguir. O que escolheriam Ana e Pedro? A coragem que eles encontraram os levaria a um novo destino, ou as sombras de suas infâncias os atrairiam de volta? O sol raiava timidamente na manhã seguinte, como se estivesse tentando decifrar o que havia acontecido. A fazenda, ainda marcada pelos vestígios da tempestade, parecia aninhada em um silêncio profundo. Ana e Pedro acordaram com os corações apertados, um peso novo pairando sobre eles. Cada um encapsulava um dilema que agora não poderiam ignorar. A revelação sobre os laços de sangue se tornara uma sombra, insistindo em ocupar cada pensamento, cada lembrança. Ana deixou a cama e foi até a janela. O campo se estendia à sua frente, verdejante, vibrante. Mas o que era um quadro de esperança, agora pareciam correntes invisíveis amarrando suas escolhas.
Eu não sei se consigo lidar com isso, ela murmurou, como se as palavras pudessem soltar suas amarras. Pedro, a poucos passos dela, segurava a mala que havia se tornado símbolo de sua dúvida. Ele pode ouvir o eco da sua própria voz, inquieta dentro de sua mente. O destino que sonharam era retumbante, porém insustentável, com segredos de trás. E se a gente tentar, ele sugeriu, quebrando o silêncio. E se nós decidirmos ficar, podemos ser mais do que o que fomos. A conversa entre os dois se desdobrava como as folhas de um livro. Era mais do que uma escolha sobre seu futuro. Era uma conversa sobre quem eles realmente eram. O calor da manhã entrava pela janela, mas naquele momento, o frio da incerteza se fazia presente. Ana hesitou, um nó na garganta. Naquela tarde, Maria e João os encontraram sentados juntos no pátio, envolvidos em um debate silencioso que ardia entre eles. Maria, com a sabedoria adquirida ao longo de seus anos, percebeu que os jovens estavam à beira de uma transformação. Precisamos conversar, decidiu com a voz suave, mas firme. Mas os quatro se reuniram na sala de estar, com o calor acumulado da lareira aquecendo o ambiente. Maria começou a contar a história de seus filhos, a dor da partida e como a saudade era uma companheira constante. O amor é o que nos mantém juntos, seja de sangue ou de escolha. Ela disse olhando cada um nos olhos. João, em um momento de vulnerabilidade, revelou que mesmo em sua experiência, as raízes familiares nem sempre garantem felicidade. Às vezes, sangue é só isso. Mas o coração... o coração é aquele que cria laços eternos, afirmou, a sabedoria permeando seus olhos cansados. As palavras à mesa ferviam em Ana e Pedro como um fervor intenso. Eles lutavam para entender o que aquilo significava. O que era família, afinal? Seriam eles apenas hóspedes nesta fazenda ou encontrariam finalmente um pedaço de lar? Mudanças sussurravam ao longe enquanto a conversa continuava. Mas quando Ribamar entrou novamente, o peso de suas palavras parecia anunciar uma tempestade ainda maior. Tem mais coisas que vocês precisam saber, disse com um tom sombrio. Os olhares se cruzaram e uma sensação de desassossego tomou conta do ambiente. A conexão que estavam começando a desenvolver poderia ser esmagada pela verdade que Ribamar trazia. O que mais pode haver? Pedro perguntou, o medo escorrendo em suas palavras. O silêncio tomou conta da sala. Ana sentiu o coração disparar. O que mais poderiam descobrir daquela fazenda que começou a se parecer com um lar? No fundo, um pensamento inquietante reverberava. O passado sempre tem um jeito de voltar, e quando menos se espera, as verdades surgem. O que mais estava escondido sob a superfície tranquila daquelas plantações? E o impacto de tudo isso em suas vidas ainda estava por vir. O clima na sala parecia denso, como se o ar tivesse se transformado em um manto opressivo, que sufocava os pensamentos. Os quatro trocavam olhares, ansiosos, sem saber como reagir à ameaça iminente da revelação que Ribamar trazia. Ele, com a expressão carrancuda, caminhou até a janela e olhou para o campo, onde os ventos ainda se balançavam entre as árvores. Vocês não estão preparados para ouvir isso, começou Ribamar, sua voz como um eco distante. Mas é melhor saber agora, antes que seja tarde demais. As palavras pousaram sobre eles como uma sombra. Ana apertou as mãos, buscando coragem em meio ao crescente tumulto dentro de sua mente. O que você tem a nos contar? Perguntou, tentando manter a firmeza na voz. Pedro lançou um olhar encorajador para Ana, mas seu próprio coração pulsava descompassado. Ribamar se virou, encarando-os com seriedade. A fazenda não é só um lugar onde vocês cresceram. O passado de vocês está entrelaçado com a história desta terra. Ele fez uma pausa, permitindo que as palavras pesassem antes do impacto. Vocês não são apenas primos, na verdade são irmãos. As revelações caíram como um trovão no meio da calmaria. Ana ficou paralisada, a realidade a atingindo em ondas. Pedro, por outro lado, reagiu em um misto de confusão e indignação, balbuciando. Como assim? A incredulidade espelhada em seu rosto. Eu conheço a verdade há anos, continuou Ribamar. Eu guardei esse segredo como um favor a vocês.
Seus pais, antes de serem levados, estavam juntos. Eles foram separados. Essa fazenda era para ser um lar, um abrigo, mas a vida os separou. Você é irmão dela, Pedro. As revelações começaram a escorregar pelos entrechos de Ana, que sentia-se sendo puxada por muitas correntes de emoção. Como assim nunca souberam? Como as memórias eram apenas fragmentos em uma vida que sempre sentiam incompleta? O que mais estava escondido sob os sorrisos que trocavam ao longo do caminho? Se isso é verdade, Ana iniciou, mas a voz hesitou, o pensamento não conseguia passar. Tem mais detalhes que você não está falando? Na verdade, tem. Esse lugar é um espaço de lembranças e segredos. Há uma caixa antiga no sótão. Ela guarda cartas, documentos que podem explicar tudo. Ribamar olhava ansiosamente, parecendo carregar um peso tanto quanto eles. A verdade pode não ser fácil, mas pode ser a chave para o que vocês precisam entender. João e Maria trocavam olhares preocupados. O choque das palavras pesava sobre eles, como se a sala estivesse prestes a desabar em uma nova tempestade. Maria encostou-se no ombro de João, buscando conforto, enquanto este tentava processar as informações conflitantes. Uma decisão tornou-se inevitável. Antes que a dúvida pudesse se estabelecer, Pedro lançou um olhar resoluto para Ana. Precisamos descobrir a verdade. Quero saber quem somos de verdade. O anseio por respostas iluminou seu rosto. Hannah, ainda lutando para encarar a nova realidade, concordou com um gesto de cabeça. Vamos até essa caixa. Assim, enquanto o sol se punha lentamente, lançando laranjas e violetas pela sala, os quatro se levantaram, um misto de expectativa e medo pulsando em seus corações. Eles subiram as escadas lentamente, cada passo parecendo ecoar nas paredes. O sótão aguardava, repleto de mistérios empoeirados, como se estivesse esperando por aqueles que finalmente se atreveriam a desbravar o que estava adormecido. No fundo, o pensamento de que poderiam ainda descobrir algo mais profundo se alojou na mente de Ana. E se os segredos forem mais dolorosos do que imaginamos? Uma nova certeza a invadiu. O passado estava prestes a se revelar, mas até onde aquela verdade os levaria? Quando finalmente chegaram ao sótão, a caixa antiga estava ali, no canto, imponente e silenciosa. Qualquer um poderia sentir que sua história era mais extensa do que a vida ali descrita. Com as mãos tremendo, Ana se aproximou, e o que encontrariam a seguir teria o poder de mudar tudo mais uma vez. Ana hesitou ao se aproximar da caixa, seu coração batendo tão rápido que parecia querer saltar do peito. Pedro ficou ao seu lado, e mais uma vez seus olhares se encontraram, transmitindo uma mistura de coragem e medo. João e Maria já tivessem encontrado um espaço mais afastado, observando com olhos ansiosos, como quem esperava a confirmação de um mistério carregado de emoções. Apoiada em um dos cantos escuros do sótão, a caixa parecia ter vida própria, coberta de poeira e adornada com marcas de tempo. Ana estendeu a mão, hesitante, a ponto de turvar sua visão com a força dos sentimentos. O ambiente ao seu redor se transformou em um eco silencioso, como se até a casa estivesse prendendo a respiração, aguardando o próximo movimento. Você vai abrir? Pedro perguntou a voz baixa, mas carregada de expectativa. Ela assentiu, respirando fundo, enquanto retirava a tampa da caixa. Era um instante decisivo, a chance de desvendar um passado que sempre lhes foi negado. Dentro, o que encontrou foram cartas desbotadas, fotos amareladas e um diário de capa de couro que parecia pesar mais do que seu conteúdo físico. As palavras esperavam, quase gritando para serem lidas e reveladas. Com as mãos trêmulas, Ana pegou uma das cartas a mais por cima e começou a ler em voz alta. Querido João, as coisas se tornaram insuportáveis. Ela começou, mas suas palavras eram interrompidas por um tremor em sua própria voz. O nome de seu pai, tão distante em sua memória, agora ecoava em um contexto que prometia respostas e dor. Os olhos de Pedro se alargaram, e a tensão na sala tornou-se palpável. João, é o seu pai? Maria perguntou, com a voz embargada pela inquietude. Parece que sim, Ana murmurou. Desviou a atenção da carta para as fotos.
Eram imagens de uma família unida, rindo e brincando em uma fazenda que elas não reconheceriam. Assim, as lembranças começaram a fluir, misturando-se à dor do que foi perdido. Essa era a nossa vida antes de tudo isso? Perguntou João, sentindo o impacto das palavras. Ana sentiu seu peso emocional se lançar sobre eles com a força de uma onda. A caixa parecia conter um universo inteiro, e suas descobertas apenas começaram. Outra carta, que estava um pouco mais embaixo, atraiu a atenção de Ana, e ela puxou enquanto o universo ao redor parecia encolher. Querido filho, o início da carta fez seu estômago revirar. Voltar a ouvir o termo filho soava como um eco do que nunca souberam. Se alguma vez você descobrir isso, saiba que sempre te amei e que, apesar das circunstâncias, você e sua irmã são a razão pela qual lutei ainda mais para sobreviver à dor. Ana parou, cobrindo o rosto com a mão, enquanto lágrimas escorriam. O peso das palavras de uma ausência tão grande finalmente se transformava em compreensão. Pedro se inclinou para mais perto, a angústia refletida em seus olhos. Mas havia uma centelha de esperança e curiosidade. Tem que haver mais, ele disse, um fio de determinação em sua voz. Precisamos saber o que aconteceu com nossos pais. Um grito silencioso ecoou na mente de Ana. Eles não estavam apenas procurando verdades, estavam em busca de uma reconexão com seu passado e, por tabela, consigo mesmos. Enquanto reviravam a caixa, as revelações se desenrolavam de forma fragmentada, e cada nova descoberta despertava emoções diferentes. Mas havia algo mais profundo ali, uma conexão invisível que os ligava. O mistério da vida deles estava se revelando, mas também poderia se tornar um novo labirinto. Ribamar disse que eles foram separados, murmurou Maria, lembrando-se das palavras do velho. Mas por quê? O questionamento pairou no ar, e as respostas pareciam ainda mais elusivas do que antes. O que realmente havia acontecido naquela fazenda, a razão pela qual seus pais tinham que se separar, era apenas mais uma peça do quebra-cabeça que precisava ser encontrada. O futuro deles dependia da verdade que estava ali, esperando. E enquanto os quatro se preparavam para mergulhar mais fundo na caixa de segredos, uma nova pergunta surgiu em Ana. Se encontrarmos a verdade, conseguiremos lidar com ela? O sótão, agora inundado pelo crepúsculo, parecia guardar mais mistérios do que tranquilidade. E a próxima revelação poderia ser a tempestade que mudaria suas vidas para sempre. Ana olhou para aqueles papéis amarelados, sentindo o peso de cada palavra que ela agora tinha em mãos. A caixa, que parecia simples ao início, agora se revelava um símbolo de suas vidas, um portal para um passado distante que ela se sentia aos poucos capaz de explorar. A voz de seu pai ecoava em sua mente, chamando-a de filha, como se de algum modo ele estivesse ali presente. Vamos continuar, ela disse, tomando um respiro profundo e passando rapidamente os olhos pela caixa. Pedro, João e Maria estavam em silêncio, absorvendo a profundidade da situação, e daquele momento em diante, ninguém podia voltar atrás. Com cuidado, Ana retirou o diário de capa de couro. A presença daquele objeto parecia quase mágica, prometendo respostas que haviam sido negadas por tanto tempo. Com as mãos trêmulas, mas determinadas, ela abriu o livro, e as páginas sussurraram ao serem desviradas. O cheiro de papel antigo invadiu suas narinas, e por um momento era como se ela estivesse recebendo carinhos do passado. Querida Ana, começou com letras cuidadosamente escritas, e a voz que agora saía em forma de tinta parecia tão familiar. Era como se, mesmo ausente, seu pai quisesse protegê-la do sofrimento. Lendo em voz alta, Ana sentiu que cada palavra tocava sua alma. As coisas mudaram tantas vezes, e eu não sei se um dia você irá entender, mas saiba que, mesmo longe, sempre estarei com vocês, nas pequenas coisas do vento e nas sussurros do tempo. Um nó se formou em seu estômago. Se havia amor nas palavras, havia também dor e arrependimento. As lágrimas deslizavam pelo seu rosto, e ela não sabia se eram de tristeza ou de um alívio profundo por finalmente estar se conectando com o que tanto buscou. Pedro se aproximou mais, colocando a mão sobre seu ombro, fazendo-a sentir que não estava sozinha.
Isso é apenas um pedaço do que aconteceu, disse ele em um murmúrio. Precisamos descobrir mais. Precisamos entender como tudo isso se conecta. João se aproximou, seu olhar impetuoso refletindo a necessidade de respostas. E se foi nossa mãe que escreveu essas cartas? O que aconteceu com ela? Maria olhou pela janela empoeirada como se esperasse que o passado aparecesse no horizonte. Se eles estavam separados, por que nunca soubemos? O que aconteceu com a fazenda? As perguntas começaram a criar uma rede em suas mentes, entrelaçando suas emoções com a esperança e a dor que agora chamava de suas. As respostas pareciam querer emergir a qualquer instante. Ana virou as páginas do diário, e cada linha lida era como um passo que os levava mais perto da verdade. Eles estavam lidando com os fantasmas de um passado que moldou seus destinos e com os desejos de um reencontro com a própria história. Mas então, algo chamou a atenção de Ana. Uma foto solta que escapou enquanto ela folheava o diário. Ela se agachou para pegá-la e, ao levantar, seu coração disparou. Era uma imagem da mãe, com um sorriso que parecia brilhar até o escurecer daquele sótão. Ao lado dela, havia uma casa familiar, uma casa que eles conheciam. A esperança de segurança e conexão pulsava em seus corações. Ela está viva? Onde ela deve estar? Ana sussurrou, sem querer acreditar no que estava traçando em sua mente. Precisamos descobrir onde essa casa fica, disse Pedro, a voz decidida. Isso pode ser nosso ponto de partida. Enquanto a urgência da descoberta crescia, flechas de emoção e expectativa cruzavam os quatro. Se aquela casa guardava segredos, se existia alguma pista que levasse à irmã e ao resto da família, eles estavam determinados a encontrar o caminho. A cada passo, a carga emocional aumentava e as lembranças se tornavam cada vez mais reais. Com a foto em mãos, parecia que estavam prestes a embarcar em uma jornada verdadeiramente transformadora. Mas algo naquela imagem estava prestes a trazer à tona verdades que eles talvez não estivessem prontos para encarar. E no instante em que Ana guardou a foto no bolso, uma sensação de que as paredes daquela casa poderiam contá-los tudo o que queriam saber. A tempestade de emoções que se avizinhava poderia ser a mais devastadora que já enfrentaram. Mas talvez também fosse o início de uma nova história que estaria prestes a se revelar. A luz fraca do dia entrava pelas frestas do sótão, criando sombras dançantes que pareciam acompanhar o coração acelerado de Ana. Ela olhou para a foto novamente, fixando os olhos no sorriso da mãe. Havia algo mágico na maneira como aquela imagem parecia pulsar com vida, como se quisesse falar. Mas o quê? O que aquelas paredes antigas poderiam revelar sobre seu passado? Você está bem? Perguntou Maria, a voz suave quebrando o feitiço. Sim, só estou pensando no que isso significa. Ana respondeu, tentando reunir as ideias que giravam na cabeça como um furacão de emoção. Talvez devêssemos procurar essa casa agora, sugeriu João, impaciência transparecendo. Não podemos perder tempo. Com um movimento hesitante, Ana assentiu. A necessidade de ação tomou conta. Eles precisavam sair dali, da poeira daquele sótão, e encontrar respostas que pareciam gritar de dentro daquela fotografia. Olhando para os irmãos, um fervor de determinação acendeu dentro dela. Vamos fazer isso, mas precisamos nos preparar para o que encontraremos, disse Ana, a voz firme. Pedro, sempre o apoiador do grupo, sorriu e segurou a mão dela por um momento. Juntos, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Acredita nisso? Os quatro colocaram suas emoções à frente e desceram aquelas escadas rangentes. Cada passo que davam era como deixar uma parte do passado para trás, enquanto se dirigiam para um futuro desconhecido. O ar fresco tomou conta de seus pulmões ao saírem para o lado de fora. O mundo lá fora parecia repleto de promessas. Vocês se lembram daquela fazenda que a avó falava? Aquela que ficava no fim da estrada de terra? Maria perguntou, a memória dela acendendo um lampejo de esperança. Claro, a casa com o pomar de laranjas, mas não está abandonada? Questionou João. Acho que sim, mas não custa olhar, disse Ana, já começando a traçar o caminho em sua mente. Vou pegar o carro, anunciou Pedro quase correndo para a sala.
O coração de Ana pulsava forte. O que eles encontrariam naquela fazenda? A dúvida a consumia, mas a esperança a impulsionava. Logo todos estavam dentro do carro e a estrada se estendia à sua frente como uma extensão dos seus sonhos. Eles passaram por campos verdes, repletos de flores silvestres que dançavam ao vento, e o ar estava cheio do cheiro familiar do interior. Estamos indo ao encontro de algo grande, afirmou Ana, sua voz ecoando no carro como um mantra de coragem. Se nossa mãe ainda está lá, acreditem, vamos encontrar algumas respostas. À medida que se aproximavam da fazenda, um frio percorreu a espinha de Ana. Havia uma inquietude no ar. As árvores que antes pareciam convidativas, agora pareciam esconder segredos. Ao viaduto que levava à propriedade, as nuvens começaram a se reunir, deixando a atmosfera ainda mais pesada. Pedro estacionou em frente à porta um pouco hesitante. O silêncio era ensurdecedor, como se a casa estivesse esperando por eles. Ana olhou para a fotografia guardada em seu bolso e, naquele instante, compreendeu que não se tratava apenas de encontrar a mãe, mas de se reconectar com o que havia sido perdido. O espaço entre o passado e o presente estava prestes a ser preenchido. Pronto? Vamos? Perguntou João. Ela respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Estamos prontos. Vamos descobrir a verdade, mesmo que ela nos assuste. Antes que pudessem sair do carro, um raio cortou o céu e ressoou ao longe como um aviso. A tempestade estava chegando e com ela, talvez, as revelações que mudariam suas vidas para sempre. Hannah olhou para seus irmãos, todos prontos, e no fundo de seu ser, sabia que o que quer que estivesse à frente, eles enfrentariam juntos. Mas a pergunta permanecia. E se aquilo que encontrassem ao entrar naquela casa não fosse o que esperavam? O mistério apenas começava. A porta rangia ao se abrir, revelando o interior da casa. O cheiro de madeira antiga, misturado ao mofo e ao tempo, invadiu as narinas de Ana. O lugar parecia estar paralisado, como se o relógio tivesse parado há anos. A luz fraca que entrava pelas janelas quebradas projetava formas estranhas nas paredes, criando uma atmosfera de sonho e pesadelo ao mesmo tempo. Uau, é maior do que eu lembrava, murmurou Maria, enquanto seus olhos percorriam os detalhes da decoração antiga, como se tentasse encontrar uma conexão com o passado. Ana entrou mais devagar, sentindo seu coração acelerar. Havia memórias ali, imagens de família que ela nunca conhecera, mas que sentia profundamente. Nesse momento, tudo o que havia aprendido nos anos em que cresceram juntas fazia sentido. A casa não era apenas antiga, mas um pedaço vivo da história deles. Vamos explorar. Assim que encontrarmos alguém, podemos saber mais sobre a nossa mãe, disse João com entusiasmo, quebrando a tensão que pairava no ar. Com passos hesitantes, os quatro avançaram pelo corredor escuro, as tábuas rangendo sob seus pés. Ana parou em frente a uma porta entreaberta. O que poderia estar ali dentro? Uma parte dela queria abrir a porta e ver o que se escondia, mas outra parte sentia medo do que poderia encontrar. Vamos juntos, sugeriu Pedro, percebendo a hesitação dela. Ele estendeu a mão e juntos empurraram a porta, revelando um pequeno escritório repleto de poeira. As prateleiras estavam cheias de livros empoeirados e objetos desconhecidos. Uma sensação de curiosidade tomou conta deles. Olha isso! Gritou Maria, apontando para uma caixa de madeira antiga no canto. Ana se aproximou e a abriu. Dentro, encontraram cartas amareladas e algumas fotografias desbotadas. O coração de Ana acelerou novamente. Uma delas, em particular, chamou sua atenção. Era uma imagem de sua mãe, jovem e sorridente, ao lado de um casal de idosos. Quem são eles? Perguntou João, estudando a foto como se ela tivesse a resposta que procuravam. Talvez sejam os donos da fazenda, sugeriu Pedro, observando as expressões calorosas na imagem. Podemos perguntar a eles sobre a sua mãe. Ana segurou a foto com força, sentindo uma conexão inexplicável com aquelas figuras. Eles estavam sorrindo para a câmera, como se soubessem que aquela imagem se tornaria um tesouro no futuro. Mas também havia uma tristeza nas suas expressões, algo que a incomodava profundamente. O som da chuva começava a se intensificar do lado de fora, ecoando contra as janelas quebradas.
O clima de mistério tornava-se cada vez mais palpável. Vamos procurar esse casal, disse Ana, determinada. Se eles estiverem por aqui, talvez tenhamos mais respostas. Precisamos saber quem eram, o que aconteceu com nossa mãe, com a vida dela. Conforme deixaram o escritório, uma sensação estranha permeava o ar. Havia algo mais ali, algo que eles ainda não conseguiam perceber plenamente. Era como se a casa estivesse viva, cheia de segredos esperando para serem desvendados. Ao sair da sala, Ana notou um quadro na parede. Era uma pintura antiga da fazenda, mas no fundo havia uma sombra que não se encaixava bem. Curiosa, se aproximou novamente, sentindo uma palpitação dentro dela. O que poderia ser aquela sombra? Quem mais estava naquela casa? Oi, vocês conseguem ver aquilo? Perguntou apontando. Ver o quê? Respondeu João, inclinando-se para olhar mais de perto. Mas antes que pudesse esclarecer, um barulho vindo das escadas chamou sua atenção. Um leve rangido, quase como se alguém estivesse se movendo lentamente acima deles. A tempestade rugia do lado de fora, e a curiosidade deles se misturava a um terror inexplicável. O que ou quem estaria na casa além deles? A casa estava prestes a revelar algo muito maior do que jamais imaginaram. O som do rangido se intensificou, ecoando pelo corredor como um aviso, um sussurro que parecia sair das paredes. Ana trocou olhares ansiosos com os irmãos e Maria, todos compartilhando a mesma dúvida silenciosa. Deveriam continuar explorando ou recuar para a segurança do escritório? Devemos verificar, disse Pedro, num fio de voz que carregava mais coragem do que certeza. Ana hesitou, seu coração pulsando em seu peito como se estivesse tentando escapar. Mas a sede de respostas era maior do que o medo. Assim, um pouco a contragosto, seguiram em direção às escadas que se elevavam para o andar de cima, os degraus se fazendo mais altos e sombrios a cada passo. A chuva tamborilava com força na estrutura, criando uma melodia assustadora. O grupo parou na base das escadas, encarando a escuridão que os esperava no alto. Cada um parecia pescar seu próprio fôlego, a expectativa pesando no ar. Vamos lá, disse Ana, forçando um sorriso que não convenceu nem a si mesma. Estamos juntos nisso. Com o vento uivando lá fora, subiram. O piso de madeira rangia sob seus pés, e cada passo soava como uma convocação, chamando os segredos adormecidos daquela casa. Ao chegarem ao topo, um corredor longo e mal iluminado se estendia diante deles, repleto de portas fechadas que pareciam guardar mistérios e histórias. Qual delas? Perguntou Maria, olhando para os lados, sua voz expressando uma curiosidade que competia com o medo. Hannah foi atraída por uma porta no fim do corredor. Parecia mais desgastada, como se estivesse esperando para ser aberta há muito tempo. Era como se a casa estivesse sussurrando para ela, chamando a cada batida do seu coração. Essa, decidiu Ana. Eles se aproximaram, e Ana puxou a maçaneta com a mão tremendo. A porta se abriu com um estalo, revelando um quarto empoeirado. O que havia ali era diferente do escritório. Havia menos móveis, mas o que mais chamou a atenção foi a fogueira apagada no canto e o cheiro de papel queimado que ainda podia ser sentido no ar. Olhem, isso é uma sala de costura, disse João, observando os retalhos de tecido espalhados pelo chão. O visual era trágico, mas ao mesmo tempo mágico. Ela podia quase sentir as mãos de sua mãe trabalhando ali, vestindo esperanças e sonhos. Enquanto eles investigavam o ambiente, Pedro levantou uma velha caixa. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ele a abriu, e uma série de diários ladeados empoeirados foram revelados, cobertos de poeira, com as páginas amareladas pelo tempo. Ana pegou um deles, seu coração disparando novamente. O diário estava marcado por uma fita, como se estivesse esperando que alguém o lesse. Ela o abriu delicadamente, e as palavras começaram a dançar diante de seus olhos. Falavam de amor, de perda, e a dor que sua mãe sentira ao deixar a família para trás. Cada frase parecia vibrar com a intensidade das emoções, como se sua mãe estivesse falando com ela diretamente. Ela escreveu sobre Us. Ana mal conseguia falar as palavras entrecortadas pela emoção. A saudade, as lembranças, tudo. Ela olhou para os irmãos,
lágrimas escorrendo de seus olhos. Finalmente, uma conexão real com sua mãe, um vislumbre da mulher que ela nunca conhecera, mas que tão profundamente desejava entender. No entanto, no momento em que as palavras tocavam seu coração, um barulho estrondoso cortou o silêncio, como se algo tivesse caído no andar de baixo. Todos ficaram paralisados, a adrenalina subindo rapidamente. "O que foi isso?" sussurrou Maria, os olhos arregalados de medo. Ana sentiu um frio na barriga. A casa não havia revelado tudo ainda. Com a coragem renovada, ela e os outros se entreolharam, sem saber o que esperar. O que mais a casa guardava em suas sombras? "Devemos checar", disse Ana, sentindo um impulso forte se levantar dentro dela. "Seja o que for, precisamos saber." O silêncio pesava sobre eles, como uma neblina densa, apenas interrompido pelo som distante da chuva e o eco da inquietude que reverberava nas paredes. Ana respirou fundo, seu cérebro corroendo-se com as possibilidades do que estaria à espera no andar de baixo. O olhar determinado de Pedro fez com que a coragem a impulsionasse. "Vamos", disse ela com mais firmeza do que se sentia. Eles desceram lentamente as escadas, cada degrau um teste de fé. O som do seu próprio coração parecia um tambor reverberando na escuridão. Ao chegarem ao térreo, o ambiente estava repleto de um misto de cheiros, madeira envelhecida e um leve vestígio de algo queimado. As janelas estavam cobertas com cortinas escuras, fazendo com que a luz do dia parecesse uma lembrança distante. A casa estava cheia de segredos que esperavam para ser descobertos. O barulho que ouviram antes havia silenciado, mas a tensão no ar fazia parecer que algo estava prestes a acontecer. Todos se entreolharam, a ansiedade crescendo como uma corrente elétrica. Foi então que João, com uma expressão decidida, apontou para a direita. "Vamos para a sala", o som parecia vir de lá. Ana acenou e eles avançaram. A sala estava escura, mas à medida que se aproximavam podiam ver um móvel quebrado derrubado no chão. Como um eco dos seus medos, o quadro de madeira se estilhaçou sob o peso da própria história. "Cuidado com o que você toca", sussurrou Maria, nervosa. Com muito cuidado, Ana se agachou para levantar uma das peças do móvel. Ao fazer isso, uma carta amarelada caiu de dentro dele, deslizando suavemente até seus pés. Ela a pegou e a luz fraca que entrava pelas frestas da janela conseguiu ler algumas palavras. "Nunca quis deixar vocês." A voz de Ana falhou novamente, seu coração disparando. Aquilo não era apenas uma carta, era uma esperança, um eco do passado. "É da nossa mãe." O espaço ao redor dela pareceu desvanecer por um momento, enquanto suas emoções tomavam conta. Era como se cada palavra se conectasse a elas, como um laço que existia mesmo após tantos anos. Mas uma sombra se movia. Pedro foi o primeiro a notar. "Pessoal, tem alguém lá." Ele apontou para um canto mais escuro da sala. Ana prendeu a respiração. "Quem? O que você está vendo?" Antes que pudesse obter uma resposta, um estalo estrondoso ecoou, fazendo com que todos pulassem e olhassem para a origem do som. Era como se a própria casa estivesse protestando, uma reação à sua presença. A curiosidade misturada ao medo tomou conta e o grupo se uniu como uma armadura. "Precisamos ir até lá", disse Ana, vozes misturando-se como um coro. O desejo de descobrir a verdade era mais forte do que o medo do desconhecido que a cercava. Com passos pesados e determinados, eles se dirigiram para o canto. Ao se aproximarem, uma figura revelou-se parcialmente oculta na penumbra, como se estivesse esperando sua chegada. A imagem era de uma mulher idosa, o olhar aberto e trêmulo, repleto de dor e história. "Quem é você?" perguntou Ana, sua voz quase um sussurro, um misto de medo e esperança. A mulher respirou fundo, como se estivesse recobrando a força. Eu sou parte da sua história, e tenho coisas que vocês precisam saber." A tensão do momento era palpável. O que aquelas palavras poderiam significar? O coração de Ana palpitava, uma mistura de ansiedade e expectativa. O que aquela mulher poderia revelar? Você conhece nossa mãe?" Ana perguntou,
as palavras fugindo como um impulso de coragem. E naquele instante, a sala pareceu suspender o tempo, permitindo que a verdade se aproximasse mais uma vez. A mulher, com o olhar profundo e sereno, respirou como se o ar carregasse o peso de muitas histórias. Sim, ela começou, sua voz trêmula, no entanto firme. Eu conheci sua mãe, Ana, e você, Pedro, é uma parte indissociável dela. Ana sentiu uma onda de emoções a engolfar. Cada frase parecia se entrelaçar com suas memórias não vividas. A proximidade com aquela mulher era como um fio invisível que a conectava ao passado, algo que sentia que estava finalmente dentro de seu alcance. Pedro, ao seu lado, estava tão ansioso quanto ela, os olhos fixos na figura que poderia ser a chave de tudo. Ela trabalhou aqui, nesta fazenda. A mulher continuou gesticulando lentamente. Nos tempos antigos, antes que tudo mudasse, havia amor e dor, mas também havia esperança. Uma esperança que trouxe vocês de volta aqui. O impacto das palavras reverberava. Ana lembrou-se das cartas que lera no diário de sua mãe, onde muitos detalhes estavam citados de forma doce, mas recheados de tristeza. O que aconteceu com ela? Perguntou, quase que em um sussurro, enquanto a tempestade lá fora aumentava, intensificando a pressão do momento. A mulher hesitou procurando as palavras. Ela teve que partir, mas nunca a abandonou. Fui eu que prometi cuidar de vocês quando viram a separação. A vida é cheia de escolhas difíceis e, às vezes, pequenos sacrifícios podem ser feitos em nome de um amor maior. Pedro se adiantou, dentes cerrados. Por que nunca nos contaram? Por que o segredo? A raiva e a frustração se misturavam em sua voz e as lembranças de um passado conturbado pareciam doer ainda mais quando confrontadas com a possibilidade de um esclarecimento. Porque a dor é pesada. A mulher respondeu, seus olhos agora marejados de lágrimas. Ninguém queria que vocês vissem a sua mãe nessa condição. Na verdade, a vida dela foi marcada por muita tristeza. E eu não sei se as memórias iriam ajudar mais do que trazer confusão. A tensão na sala mateava o clima externo. A chuva caía forte, as gotas se transformando em um tamborilar intenso, enquanto a mulher começava a contar momentos que desnudavam sentimentos que por tanto tempo estavam guardados em silêncio. Ela falou da luta de sua mãe, de como tentou em vão ficar perto, mas a vida se impôs com desafios que removeram qualquer esperança de união. Ana e Pedro ouviram cada palavra, os corações batendo em um ritmo acelerado. Enquanto a mulher narrava, imagens do passado começaram a se formar em suas mentes. A ideia de uma família unida sutilmente despedaçada por circunstâncias além do controle delas. Depois de longos minutos mergulhados em confidências, a mulher terminou com uma última frase que detonou um turbilhão de sentimentos. Ela nunca parou de amar vocês, e apesar da distância, seus corações sempre estiveram juntos. Ana sentiu o nó na garganta se apertar, uma realização clara brotando nela. Então a mãe ainda pode estar viva. O desejo de revelação que ela buscava naquelas conversas agora tomava forma, uma esperança que poderia alcançar algo que ela achou que tinha perdido para sempre. Sim, respondeu a mulher, balançando a cabeça, e não só isso. No fundo, tudo isso é um laço que, mesmo cortado, pode ser reconstruído. Precisamos apenas de coragem. A sala, o espaço que antes parecia um labirinto de dor, agora se tornava um lugar de transformação eulado por aquela conexão emocional. Ao lado de João e Maria, Ana viu em seus rostos a mesma determinação que via se espalhar dentro de si. Cada um deles havia encontrado uma parte do que procuravam. Não apenas verdades, mas laços que os uniam a um passado que finalmente estava se revelando. Precisamos encontrá-la, Pedro disse, agora mais firme do que nunca. Precisamos dar uma face à história. Sim, Ana concordou, pegando a mão dos irmãos, buscando força na união. Era o momento de fazer o que nenhuma tempestade poderia apagar: partirem em busca da sua mãe. Avançaram juntos para a saída da sala, aquela decisão finalmente os libertando do peso que a casa, antes opressora, agora se tornava um guarda-chuva de amor e esperança. A vida os aguardava lá fora, além das paredes empoeiradas, e o caminho estava pronto para ser trilhado.
Antes de saírem, a mulher os parou com um sorriso calmo. Lembrem-se, a verdade sempre tem um caminho, independente das dores. Procurem-na, e ela será seu guia. Eles a agradeceram, e ao pisar no chão da sala, a certeza de que não estavam mais sozinhos os envolveu. Naquele instante, nada poderia os deter. Com os corações renovados e suas vidas ligadas por um laço mais forte do que a própria história podia contar, eles seguiram em frente, prontos para enfrentar o desconhecido. E no fundo, o céu claro que começou a se abrir após a tempestade parecia garantir que a jornada que se iniciava seria mais luminosa do que haviam imaginado. Agora, você tem que se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais que trazem verdadeiramente o que há de melhor da vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essas histórias que nos tocam e nos unem. Comente suas reações e teorias sobre o final, porque a sua voz importa demais para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Juntos, somos mais fortes.